campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, com muita alegria, vamos ler um texto do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, itens 9, 10 e 11. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles que nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Aqui então nesse item número 9, não é? Então ele nos diz assim, que através da prece, a nossa mente entra em comunicação com o ser a que nos dirigimos. Olha que coisa interessante. Nos dirigimos a Deus numa prece. Entramos imediatamente em contato com o nosso Pai. Através da prece. Podemos orar por nós mesmos, pedir algum benefício, por alguma necessidade nossa, mas também podemos pedir por um ente querido. Mas sempre a Deus. Jesus nos ensinou a orar direto a Deus. Claro que nós podemos ter algum ente querido que nós gostaríamos de dirigir os nossos pedidos a Ele em prece. Mas quem irá atender vai ser Deus. Sempre a vontade do Pai, não é? Então os Espíritos aqui nos dizem, né? Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles vão nos servir de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. No item 10 nós vamos encontrar o seguinte: o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se eu compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço. Assim como na Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento. Como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem, assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Essa explicação se dirige sobretudo aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e único
que pode dar eficácia à sua ação. Para que nós possamos entender melhor essa ação, é como uma comunicação através de uma chamada telefônica, por exemplo. Uma chamada de vídeo para um ser querido, para alguém das nossas relações. Nós chamamos essa pessoa para que ela possa se comunicar conosco. Nos comunicamos a ela através da internet. Não é assim que funciona? Então, através da internet nós nos comunicamos aqui na ação da prece, através do fluido cósmico universal que existe em toda parte, e a ação da nossa vontade, a nossa mente se liga a outra mente a quem ela está se dirigindo. E quando nós fazemos a Deus uma prece, nos elevamos em pensamento, atingimos uma faixa de vibração superior e através dela, com essa faixa de vibração superior, é que nós vamos nos comunicar com aquele ente querido a quem nós estamos endereçando o melhor de cada um de nós. Então é isso que a prece faz por nós, nos conecta uns aos outros, através da vibração do bem. Então vamos aproveitar, vamos sempre nos dirigir a Deus nas nossas preces. A doutrina espírita nos ensina, num primeiro momento, não é dar graças ao Pai pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui, usufruindo de um momento tão importante na nossa humanidade, no momento em que o nosso planeta se prepara para mudar de faixa de vibração, onde tantas perspectivas se abrem para nós. Nós costumamos focar as nossas mentes nas coisas negativas, mas não percebemos quantas coisas boas acontecem a todo momento. Quando estamos focados no negativo, não conseguimos ver o que tem de positivo. E a doutrina espírita nos ensina que depois de grandes provas que a humanidade passa, diante de grandes tormentos coletivos, logo em seguida vêm momentos de grande revolução moral e espiritual, de crescimento, de evolução. A Terra sempre passou por esses ciclos e nós estamos passando por um agora. Então, todos esses tormentos que estamos vivendo têm termo, irão passar. E quando passarem, nós vamos ver, nós vamos perceber uma atmosfera nova a nos envolver, a envolver o nosso planeta. Mas nós temos que fazer a nossa parte e através da prece nós podemos ajudar a purificar a nossa atmosfera. Através da prece, das nossas vibrações, do melhor de nós em favor do melhor, nós vamos conseguir atravessar mais rápido esses momentos difíceis que estamos passando. Não é abrigando dentro de nós medo, não é abrigando dentro de nós qualquer sentimento negativo, de incompreensão, por exemplo. Por que isso está acontecendo conosco? Não é através da queixa que nós vamos conseguir alguma coisa boa, de forma alguma. Não é através do pessimismo, não é imaginar que tudo segue em direção ao caos. De forma alguma, Deus está no comando e Ele quer o melhor para cada um de nós. E Ele só permite que ocorra conosco exatamente o necessário para nos ajudar a nos tornar seres melhores. No item 11, nós vamos encontrar no nosso Evangelho também que pela prece o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Jesus já nos falou exatamente isso em outras palavras, que com Ele
o fardo seria mais leve. O que significa? Estar com Jesus e o nosso fardo ser mais leve. Exatamente, porque quando estamos comungando com o Cristo, através da prece, bons espíritos vão estar nos sustentando na nossa caminhada. Uma coisa é carregarmos um peso imenso sozinhos, a outra é carregarmos esse peso com várias mãos a nos ajudar. É bem diferente, não é? Com Jesus, o fardo é bem mais leve. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto. Quer dizer que através da prece, quando nos sentimos perdidos, quando percebemos que nos desencaminhamos, quando percebemos que estamos indo em sentido contrário a tudo aquilo que a vida já nos ensinou, a tudo aquilo que nós já aprendemos, é através da prece que nós vamos encontrar forças de sustentação para retomar a caminhada no bem. É assim também que podemos desviar de nós os males que atraímos para nós pelas nossas próprias faltas. Olha que interessante. Nós estamos sujeitos à lei de ação e reação. É assim que funciona em qualquer parte do universo. Então a gente sempre vai colher aquilo que plantou. Mas também nós podemos ter plantado coisas negativas, mas através do bem, através das boas ações, não é só da boa vontade, ter sim a boa vontade, mas colocá-la em ação digna, reta, fazer alguma coisa pela vida, pelo próximo, não é? Nós vamos desviar males que nós fatalmente atraímos para os nossos caminhos futuros. Então, o bem que nós fizermos cobre a multidão de pecados. Mais uma vez lembrando as palavras inolvidáveis do Cristo, o nosso mestre por excelência. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Tem o direito de queixar-se se não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Mais uma vez nos lembramos do Cristo, que há 2000 anos atrás nos ensinou a orar, nos ensinou a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus para nos ajudar a nos livrar do mal. O que significa isso? A nos livrar do mal que ainda existe dentro de nós, que ainda alimenta tentações negativas. Não é nos livrar do mal exterior, porque o mal que nos atinge unicamente é aquele que encontra vibração dentro da nossa alma, em nós mesmos. Então, pedir a Deus em prece a nos livrar do mal vai fazer com que Deus nos ajude a encontrar caminhos melhores a trilhar. Vai nos colocar, através de Deus, em contato com bons espíritos que vão nos inspirar resoluções melhores na nossa vida, que vão nos dar as mãos e nos conduzir por caminhos melhores. Vamos fazer algo diferente para melhor aquilo que há tanto tempo vínhamos fazendo de forma errada, negativa, e que nos causa ainda tantos dissabores e tantos sofrimentos. Não vamos economizar nas preces. Não é fazer uma prece longa, com palavras muitas vezes difíceis, que nem nós entendemos o significado. Na nossa prece a Deus vamos conversar com Ele. O Filho se dirigindo ao Pai. Pai é proteção, Pai é amor, é carinho. O que nós vamos esperar dele? Toda a confiança.
A doutrina espírita já nos mostra um Deus totalmente diferente daquele ser que nós criamos a nossa imagem e semelhança, isto é, um Deus irascível, carrancudo, sempre pronto a nos castigar. Esse é um Deus que nós criamos e não é o Deus verdadeiro. Deus é amor, é alguém que nós podemos contar e confiar sempre, sempre. E sempre que dirigirmos a Ele o nosso apelo, que vem lá do fundo da nossa alma, Ele vai nos atender. De uma forma ou de outra. Não muitas vezes exatamente naquilo que nós achamos que seria o melhor para nós. Não. Deus vai atender ao nosso pedido na forma real, que realmente é o melhor para nós. Porque Ele nos conhece desde o momento em que nós fomos criados. Então, só Ele sabe o que realmente é o melhor para nós. Confiemos no Pai. Vamos passar agora para as nossas vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir desse momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a Tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo Tuas bênçãos a esses irmãos queridos. Que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de Teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a Tua vontade. Despede-nos na Tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo.
Participe acessando nosso site